Este é o último culto, não é? Antes do Natal. E nós temos estudado no Antigo Testamento as profecias que falam do Messias e o cumprimento delas em Jesus de Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, né, é muito difícil da gente não ficar pasmo diante do que se tornou a história de Cristo, do Messias, a história do Natal. Na verdade, é uma cultura pop, o nascimento de Jesus. Ontem eu estava na pracinha central aqui, vendo o show do Capetão Inicial, entendeu? O Capetão Inicial. E aí, antes do show, teve um grupo de dança, na companhia daqui de Timbó. E era funk, né? Carioca. O que não me agradou muito, né? E eles rebolaram bastante. Com uma letra cheia de imoralidade, cheia de baixarias, me deixou constrangido. Estava lá do meu lado, Ageu, com as filhas, eu fiquei com vergonha. Não era eu que estava rebolando, mas a música é do Rio de Janeiro, isso me envergonha. E depois que eles terminaram com a baixaria, eles cantaram: é nascido o Deus menino. E eu fiquei olhando para aquilo, perguntando para mim mesmo, o que é que está acontecendo? A coisa ficou um pouco pior, quando subiu um Papai Noel daqui de Timbó, que eu não sei o nome, um senhorzinho, né, vestido de Papai Noel, e nós vamos receber o Papai Noel. Então ele disse: gente, a voz bem fraquinha, né? Não se esqueçam, o Natal é sobre Jesus. E eu fiquei pensando, o Papai Noel tem que lembrar as pessoas que o Natal é sobre Jesus e não sobre qualquer uma outra coisa. Se o Papai Noel tem que lembrar as pessoas, é porque a coisa está feia, muito feia. Por isso, eu convido você a vir comigo com olhos atentos no texto que é um dos principais textos messiânicos do Antigo Testamento. Isaías 53 é, num bom e rebuscado português, um tapa na cara de qualquer um que investiga sobre quem é o Jesus de Nazaré, sobre quem é o Messias, sobre quem é o rebento que o Senhor enviaria. Eu, inclusive, quero preparar você para preparar o estômago diante do que nós vamos ver nesse texto, que não é em nenhum momento suave. Diz assim, eu vou ler com você, na verdade nós vamos separar o texto em 4 cenas, que é assim que o texto funciona. E nós vamos ler as porções e vamos parando, né? E à medida em que for acontecendo as explicações, o texto vai ficar um pouco mais claro para a gente. Diz assim, 53:1. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Até o 3. Por que eu fiz essa divisão? Na verdade não sou eu que faço, né? Mas os grandes teólogos, eles fazem a divisão do texto, porque o texto, em suma, ele é um resumo de todo o Evangelho. O texto vai falar, nesse primeiro momento, de Jesus como aquele que pregava, ou do Messias, né, que viria, que pregaria no tempo de Isaías, e que não seria ouvido, que não teria nenhum tipo de chamariz, que não prenderia a atenção de ninguém. O segundo momento vai ser a partir do versículo 4, que é quem ele era, que tipo de pessoa foi. No versículo 7 até o 9 é ele indo justamente para o seu julgamento, para a sua condenação e morte. E o versículo 10 em diante é a sua glorificação. Esse texto é um dos 4 cânticos de Isaías sobre o Messias sofredor. A grande dificuldade que os judeus até hoje têm com o Messias sofredor é justamente
admitir que o Messias que seria enviado por Deus, a promessa de libertação, seria alguém que viria a sofrer debaixo da opressão dos inimigos. Até hoje há dificuldade, em se tratando de judaísmo principalmente, em conceber esse tipo de Messias. Eles não admitem. Eles vão dizer, por exemplo, que o texto fala, na verdade, de Israel, e não do Jesus cristão. Mas o texto é tão sutil, em detalhes, que fica difícil para qualquer um, leigo que seja, ler o texto de 700 anos atrás e não identificar a pessoa de Jesus do primeiro século, Jesus histórico, como sendo esse de quem Isaías fala. Ele começa falando, não é? Justamente, se você voltar um pouquinho, o 13 já fala do servo sofredor, é um dos cânticos, né? Nós pegamos aqui o versículo 1 do 53, que fica mais fácil para entender aqui o resumão de Isaías de quem ele seria. Mas Isaías começa tendo uma visão futurística, né? Holística, de algo que aconteceria, e ele já começa dizendo que não creram na pregação do Messias. Na verdade, há uma discussão aqui sobre se Isaías está dizendo que não creram no que ele estava falando, por estar descrevendo um Messias sofredor, ou se isso no final da história não é, nas palavras de Isaías, um Messias que pregou e que foi ignorado. Na verdade, eu penso que ambos são verdades, né? Tanto Isaías com sua mensagem, que foi morto por conta da sua mensagem, foi cerrado ao meio, segundo a tradição, e o próprio evangelho de Jesus diante dos religiosos, diante de uma Israel tomada pela imoralidade do seu tempo. Então, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Interessante que o braço do Senhor no texto é a intervenção direta de Deus, é Deus intervindo, mas parece que Deus intervém, o braço é de Deus, mas não são todos que percebem. Por isso que ele diz, a quem se manifestou. Na verdade, a manifestação da intervenção de Deus foi percebida por alguns poucos, e muito mal. E ele continua dizendo, né, foi crescendo como renovo, como o broto, não é? Prometido por Deus, o broto da raiz de Davi, de Jessé, do tronco de Jessé, como raiz que sai de uma terra seca porque era uma Israel infrutífera mesmo. Ele, o Messias, à luz do Evangelho, né, à luz de sendo Jesus, aquele de quem Isaías fala, ele vem à existência justamente em um momento ruim, em se tratando de religião. Havia um desejo pelo Messias, mas havia um desejo por um Messias que não era o Messias, que na verdade era um anseio por um Messias político, um anseio por um Messias que tivesse os contornos de Saul, por exemplo, porque Saul era belo, não é? Porque Saul era vistoso. Saul era o rei no Antigo Testamento que todo mundo gostaria de ter, porque ele aparentava ser alguém de grandeza. Mas esse aqui não. O texto vai dizer que, por exemplo, não tinha formosura, não é isso que ele diz? Nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Interessante é que Isaías se coloca junto desses que olham o Messias e não veem nele beleza nem formosura alguma. Percebam isso. Isaías está falando de algo muito para frente. Então, não é sobre ele, é sobre algo que aconteceria ainda. Mas ele se insere na narrativa como sendo aquele que deixou passar algo importante, não percebeu. Porque, na verdade, Isaías fala em nome do povo. Entende isso? Isaías aqui representando o povo. Nós olhamos e não vimos beleza alguma nele. Não vimos formosura. Não vimos nada que desejássemos. E a pergunta que fica é, tem muita gente, né, que usa esse texto para dizer que Jesus era feio. E o texto não está falando sobre se Jesus ser feio ou não. Mas o texto está falando sobre Deus ter intervindo, ter enviado o seu Filho, o seu libertador, o Messias bendito. E aqueles do tempo de quem Isaías está falando não perceberam a grandiosidade dele. Não é sobre ele ser feio ou bonito, é sobre não ter condições de perceber a beleza de que era a revelação do Filho de Deus. Percebam isso?
Eles foram incapazes de perceber o que de mais sublime, o que de mais belo, o que de mais valoroso poderia estar entre eles. E ele foi desprezado, diz Isaías, foi rejeitado pelos homens. Aqui ainda não é a morte por crucificação, né? À luz dos evangelhos. Aqui é a pregação ainda. Ele prega, mas ele não é alguém que aqueles que aguardavam o Messias identificassem nele algo que era esperado. Ele não era alguém que as pessoas olhavam e identificavam como sendo o cumprimento das profecias messiânicas. Na verdade, Isaías vai dizer que as pessoas viravam o rosto de desprezo à pessoa de Jesus. Se você lê o Novo Testamento, é isso que acontece. Salvo os aleijados, as prostitutas, os cobradores de impostos, o lixo do primeiro século religioso, os conhecedores ignoravam. Os conhecedores, os doutores, os religiosos desprezavam, viraram o rosto, mataram, né? No final da história. Ele continua dizendo mais, ele diz que no versículo 3 ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele vai retomar esse assunto de novo. E como um de quem os homens escondiam o rosto, porque desprezavam ele. É como se você estivesse falando e a pessoa aqui, ó. Já viu isso? Quando você chega numa roda, eu espero que isso nunca tenha acontecido com você. E você quer participar da conversa e você começa a falar, mas as pessoas aqui, ó, fala aqui entre eles e você fica meio sozinho, né? Então é disso que ele está falando. Escondiam o rosto, foi desprezado. E aí Isaías de novo se insere no grupo. E não lhe demos nenhuma importância. Sobre o que se trata? Se trata sobre não ter sensibilidade suficiente para perceber algo magnífico. É sobre isso. É sobre não ter, eu posso ser um pouco mais religioso, espiritualidade suficiente para perceber o próprio Deus encarnado. É sobre não ter condições de identificar o máximo de grandiosidade que se pode conceber entre nós. Eles não viram, eles não perceberam aquilo que eles diziam esperar. Não é estranho isso? Imagine você, eu não sei se você sabe disso, mas a primeira cidade que eu fui parar, né, como um proto-missionário, né, porque não tinha seminário, não tinha nada, fui na Paixão, foi a cidade de Grão-Mogol, em Minas Gerais. Grão-Mogol tem esse nome porque foi a maior pedra de diamante já descoberta no Brasil. Isso é grão de grande mogol, eu não sei por que é mogol, mas não é mongol, é grão-mogol, né? Porque foi uma pedra enorme, né? Eu não sei, deve ter sido uma pepitona assim, bem grandona. Mas imagina você se deparar com uma pepita de ouro, né? Das maiores possíveis, das mais puras, e olhar aquilo como se estivesse olhando um anel de bijuteria ali da loja da Dona Zezinha. É absurdo, né? A gente, na verdade, se encanta com a beleza, se encanta com a estética, se encanta com o belo, com aquilo que é deslumbrante. Jesus é tudo isso. Ele não é alguém incapacitado de trazer em si a beleza de vida de Deus, não é. Ele é o próprio Deus entre nós. Não tem como ser alguém menor do que qualquer outro indivíduo. É sobre alguém que é a eternidade manifesta. E eles não perceberam, porque eles não queriam perceber. Porque eles eram indiferentes àquilo que eles diziam conhecer, porque não conheciam. Agora, qual é o eco disso? Eu digo para você, o eco disso é quando eu vejo as pessoas vivendo em imoralidade, vivendo uma vida completamente desfocada de qualquer tipo de valor, e com Jesus na boca, que em nada representa a grandiosidade que ele é. É a mesma coisa. Quando a gente lida com aquilo que a gente conhece de Cristo, quando o mundo lida com aquilo que se conhece de Jesus e despreza a grandiosidade que lhe é atribuída. É uma, na verdade, falta de percepção absurda. É uma cegueira espiritual sem tamanho. É uma, eu diria, afundamento na sujeira, no lixo que a gente produz, que impede que se perceba o óbvio.
Eu vi um judeu, eu não sei se ele é rabi, provavelmente não, expondo o texto e fazendo um esforço sem tamanho para dizer que não é sobre Jesus, enquanto o texto é tão claro que uma criança de 6 anos lê isso aqui e identifica. Então, a não percepção de quem Jesus é, não é sobre uma incapacidade humana de perceber o belo, é sobre uma condição de obtusidade de não querer perceber. Eu estou falando do mundo, mas eu falo da igreja também. Quando a gente trata com indiferença a pessoa de Cristo, quando não é a pedra preciosa de grande valor, que ele mesmo conta a parábola do homem que encontrou a pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para ter a pérola. Quando Jesus não representa esse tipo de coisa para a gente, nós também estamos desprezando a magnitude que ele é. Nós estamos desprezando tudo aquilo que ele representa enquanto grandiosidade. Percebe isso? Se nós não conseguimos, né? E eu não estou falando da imagem de Jesus pintada pelos quadros medievais, não. Eu estou dizendo da descrição dos evangelhos de quem Jesus é. Se não representa para nós o que de mais grandioso nós podemos conceber, nós desprezamos. Nós viramos o rosto. Porque os judeus do tempo de Isaías, os judeus do tempo de Jesus esperavam o Messias. Esperavam tanto que quando ele veio, eles o rejeitaram, porque não quiseram conceber que aquilo ali fosse Deus, fosse quem ele disse que era. Lembro da discussão de Jesus com os judeus, e eles dizem para Jesus que ele não era o Messias, porque o Messias faria sinais maiores do que Moisés. E eles começam a pedir um sinal. E aí Jesus diz assim para eles, isso é de acabar, né? Nenhum sinal eu vou dar para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E eles não entendem muita coisa, né? Mas Jesus estava falando dos 3 dias de Jonas, né? Na boca do peixe. E ele estava automaticamente, metaforicamente, falando da sua ressurreição. Mas aí começa a discussão, e aí eles falam, porque nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer para eles assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles falam, mas como assim? Você não tem nem 40 anos ainda? Como é que Abraão viu o seu dia? O seu dia, Abraão vivendo milhares de anos antes, na verdade mais de 1000 anos antes, então de 1500 anos. E aí Jesus diz para eles assim, ó, antes de Abraão ser, eu sou. O próprio Deus, entre eles não tinham condições de sequer perceber. E a gente? Será que a nossa vida condiz com quem percebe que de fato Jesus é toda essa excelência reunida em um único indivíduo? Será que a gente percebe de fato e a nossa vida condiz com essa profundidade no reconhecer a beleza de uma maneira estonteante? Será que a nossa vida condiz e a gente prioriza de fato a pessoa de Jesus porque identificamos nele aquilo que de mais precioso podemos encontrar nessa vida? Ou será que a gente trata isso de maneira folclórica, cultura pop? Já diziam os engenheiros do Havaí, o Papa é pop, o cristianismo é pop. Olha o que a gente vê ao nosso redor, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de Natal é esse que a gente festeja? Que tipo de concepção sobre quem é Jesus é essa na boca da igreja? Ou a gente de fato identifica a beleza, o máximo que se pode conceber e vive para isso? Ou nós estamos no grupo de Isaías? Eu também não identifiquei, eu também não vi, porque o que eu esperava não era o que apareceu para mim. O texto continua, e agora vem a parte do sofrimento de Jesus. O que ele diz? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito por Deus e oprimido. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus. Ainda não é a cruz, ainda não é a morte. Jesus era alguém que se identificava com o sofrimento humano, com a miséria humana, com a miserabilidade humana.
Jesus se identificava tanto que curou tantas e tantas pessoas. Era um homem experimentado em sofrimento. A gente, quem sabe, pensa que Jesus era aquele tipo de mago Merlin, né? Que aí vinha o doente, ele cataplano, jogava um pozinho e as pessoas curavam. Ele sofria com aquilo. O problema da queda fazia com que ele sofresse. O problema das doenças, das enfermidades, do sofrimento humano lhe tocava. A ponto de uma mulher que sofria de hemorragia tocar as suas vestes e ele perceber que dele saiu poder. O que você acha que isso aqui era uma áurea? Que ficava saindo fogo e que a pessoa tocou? Ele percebe o sofrimento humano. Jesus chora diante da morte de Lázaro. Como assim? Se Deus sabe tudo, né? Se Deus é esse tipo de pessoa que não se envolve porque ele tem o conhecimento, já sabia que Lázaro estava morto, esperou só passar um pouquinho para dar uma apodrecida bem boa, chegou lá, agora eu vou curar na frente de todo mundo vai ficar. Ele chorou, gente, porque a morte para ele é um problema. A morte para Deus é um problema. O sofrimento humano para Deus é um problema. E ele se identificou com isso. E ele sofreu com isso. Homem experimentado nos sofrimentos, não é? O que ele diz. O pior agora é que ele vai falar assim, Isaías ele se coloca nessa. Ele não é um hipócrita, né? Eu não sei como ele se coloca nessa, mas ele representando o povo aqui, ele diz, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Sabe o que ele está dizendo? Que a leitura do povo foi: esse homem é assim porque pecou. É Deus quem está pesando a mão sobre ele. Por isso que ele é assim, por isso que ele está sofrendo assim, por isso que ele está nessa cruz aí. Isaías percebe esse tipo de sentimento das pessoas, porque na cultura judaica, principalmente do primeiro século, que era uma cultura das obras, né, do mérito, se você sofria, era porque você era alguém pecador, né? É a história aqui dos amigos de Ló, né? Na verdade de Jó. Se está sofrendo é porque pecou. Isaías se coloca nesse papel, representando o povo, que ele era um homem de dores, um homem experimentado em sofrimento, que se identificava com as mazelas humanas, e mesmo assim, aqueles que viam esse tipo de característica nele, julgavam ele como sendo um pecador, um mero pecador. Ele diz mais, ele diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo, aquilo que poderia nos trazer a paz, que era a condenação, o castigo, estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Olha o que ele diz no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ele não está dizendo que nós andávamos sem pastor e identificamos o pastor, que é Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que enquanto Jesus se identificava com as dores, com o sofrimento humano, que é culpa do próprio homem, motivo pelo qual ele sofreu, nós andávamos sem pastor, nós andávamos desgarrados, porque não identificávamos nele nada, porque olhávamos para ele e dizíamos que essa condição era porque ele era um ímpio, um imoral, por isso andávamos cada um seu próprio caminho, né? Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. E aí ele diz no 7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. E a gente conhece a história, né? Que Jesus, diante dos seus acusadores, sequer se defendeu. Jesus só abre a boca para dizer quando ele é perguntado sobre se ele era o Messias. E aí ele diz que era o Messias e vai para a cruz. Mas Isaías vem descrevendo, perceba isso, gente, isso aqui é um texto 700 anos antes de Jesus. Isso aqui não é um apóstolo escrevendo. Isso aqui é um profeta que está há 7 séculos antes desse acontecimento. Foi levado, versículo 8, por juízo opressor, e a sua descendência quem a considerou. Esse versículo aqui vale uma ressalva, que a tradução dele é muito complicada, mas há um consenso que a melhor tradução seria: os seus contemporâneos não ponderaram sobre quem ele era. Fica mais claro, né? Os seus contemporâneos não pararam para pensar no que estavam fazendo, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, diz Isaías. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Aqui é muito interessante que os estudiosos dizem que o versículo 9 só pode ser compreendido quando você conhece a história
de Jesus. Porque não há uma explicação do porquê Isaías ter escrito, por exemplo, que deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico e não com os ricos. Por que rico no singular aqui? E aí o texto gera uma confusão. Muitos rabis, eles falam ricos, mas eles mentem, sonegam a informação de que os textos mais antigos falam no singular. E quando você conhece justamente a história da morte de Jesus e do sepultamento, você sabe que os ímpios são os ladrões da cruz, os dois, e o rico é José de Arimateia, que empresta o seu sepulcro, que era um sepulcro de alguém rico, para Jesus. Os detalhes são tão minuciosos que até isso é descrito. Aí ele diz: ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Jesus era alguém experimentado em sofrimento, alguém que se identificava com as mazelas humanas. Jesus era alguém que sofria com os que sofriam, e mesmo assim ele foi desprezado. Se no primeiro momento a grandiosidade, a beleza que lhe é comum, ela é ignorada, no segundo momento o seu sofrimento é ignorado. O seu sofrimento é desprezado, a ponto de alguém dizer: se você é o Messias, desce da cruz então. Se você é o Messias, liberta-te. Porque de fato, o sofrimento de Jesus, ele é a vergonha do Evangelho. O próprio apóstolo diz isso. Ele é a vergonha pública, porque ninguém quer um Messias que sofre. O sofrimento de Jesus, para aqueles que de fato desconhecem o servo sofredor, é vexatório, é imoral, beira a imoralidade. Alguém sofrer daquele jeito, padecer daquela forma e ser libertador de alguma coisa, se não pode nem mesmo salvar-se da própria cruz. A indiferença para com o que Jesus passou, ela foi justamente uma indiferença marcada pelo episódio em si, o episódio histórico em si, e é hoje ainda. Porque convenhamos, se eu não cresce na divindade de Jesus, Jesus fosse para mim um personagem histórico somente, como Gandhi, como Buda, como tantos outros, só o que ele passou enquanto sofrimento já é o suficiente para eu pelo menos ter respeito sobre quem ele é. Eu preciso da divindade. Quando você vê Portas dos Fundos, essa grande insistência em ridicularizar a pessoa de Jesus, não é só a pessoa de Jesus, não é só os evangélicos, não é só os crentes, os católicos, é sobre o sofrimento dele. Indiferença. Se há uma indiferença pela beleza, há indiferença pelo sofrimento. E eu penso que não é só o mundo, não, nós também. A gente abre a boca, e quando eu falo nós, eu estou falando dos cristãos do nosso tempo. A gente fala assim: Jesus morreu por mim. É fácil falar isso, né? É fácil dizer isso, cantar isso da boca para fora: morreu por mim, morreu para me salvar. É uma mensagem tão bonita. A ressurreição de fato é uma mensagem bonita, mas a morte de cruz é terrível, é feia, é imoral, é sofrida, é lastimável. Por isso que eu trouxe para você aqui. Você vai me odiar por isso, mas eu preciso fazer. O texto, que na verdade é um livro de um autor chamado Pierre Barbet. Ele é um médico francês e cirurgião do Hospital de Saint-Joseph em Paris. Ele escreveu um livro porque ele é alguém que estuda, né, o corpo humano. Na verdade, a sua especialidade é a autópsia, e ele escreve o livro tentando descrever, chegar mais próximo sobre o que Jesus passou de fato, em se tratando de reação biológica, reação do próprio corpo diante do sofrimento. Eu vou ler para você aqui. Ele diz assim: em 1950, Pierre Barbet escreveu um livro, um longo estudo, chamado A Doctor at Calvary, que mais tarde foi publicado como um livro. E ele diz, né: sou um cirurgião, dou aulas há muito tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, descrever sem presunção a respeito da morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas.
e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra na pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor, de sangue. A cada golpe, Jesus reage e tem um sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrio lhe escorre ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto, pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os seus ombros, o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. O fio de tecido adere à carne viva. Cada fio de tecido adere à carne e, ao arrancar a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pregam um longo prego pontudo e quadrado, apoiando-no sobre os pulsos de Jesus. Em um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece
em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uma bebida ácida, um uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. E isto que os médicos chamam tetânia ou tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em uma onda terrível. Em seguida, aqueles músculos entre as costelas do pescoço e os respiratórios se tornam imóveis. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta púrpura e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita. Tudo está consumado. Em seguida, num grande brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, em meu lugar e no seu. Dizer, Jesus morreu por mim, é o mínimo, diante do que ele passou por amor a nós. Mas não é só isso. O versículo 10 diz que ele foi engrandecido por Deus. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade
prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Presta atenção nesse final aqui. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Isaías diz que depois da morte ele é levado por Deus. Paulo vai dizer, inspirado por esse texto, que Jesus herdou um nome acima de todo nome, e Deus o colocou nas alturas, né? Ele vai ver o fruto do seu trabalho, que é a salvação que a sua morte vai causar, que a sua ressurreição vai causar, e vai ficar feliz com isso. É como se Jesus tivesse sido elevado por Deus, e ao invés dele olhar para aqueles que zombaram, para aqueles que riram, para aqueles que o fizeram sofrer, e emitir juízo sobre eles, ele intercede por eles. Como o texto que nós lemos diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Como não perceber a grandiosidade desse indivíduo? Como não perceber o valor do Messias enviado por Deus por amor a nós? Não é sobre Jesus morreu por mim na cruz, não é sobre um presépio de Natal, não é sobre, olha quão bonito é o cristianismo, é sobre a história de amor da parte de Deus, que envia o Filho para ser humilhado por nós. Por isso que Isaías diz: não vimos valor algum, grandiosidade alguma para que o desejássemos. É sobre a gente, mas mesmo assim ele intercede. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem. Pai, perdoai-vos, porque ele não sabe. Quando a gente despreza o reino de Deus, despreza o Cristo, quando a gente trata o Evangelho como qualquer coisa, Jesus está dizendo assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque se ele soubesse, ele não agiria assim. Porque se ele soubesse, se ele entendesse, de fato, não viveria dessa forma. O Evangelho é lindo, é belo, é uma carta de amor de Deus para nós, é um ato de amor de Deus por nós, é graça. Mas como diz Dietrich Bonhoeffer, a graça não foi barata, não foi barata, custou o sangue do seu filho naquela cruz. Por isso, nesse Natal, quando a gente estiver reunido, pense nisso e leve isso muito a sério. E leve isso muito a sério. Eu escrevi uma frase e até postei no Facebook, né? Estava inspirado lá no estudo, que é o seguinte: ver o Messias e não encontrar qualquer beleza nele revela a falência das emoções humanas. Rejeitá-lo expõe o descaminho da vontade humana. Concluir que ele não é nada condena a nossa mente como corrompida pela a imoralidade. Que não sejamos estes, mas que sejamos os que de fato identificam que Jesus é aquilo que de mais precioso aconteceu na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e orar.